Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Justiça na Tarde Debate. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM para todo o Distrito Federal e em torno, pela internet no site radiojustiça.jus.br e também pelo nosso canal no YouTube. Hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. Agora são exatamente 3 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Ariana Fonseca e nós temos os trabalhos técnicos de Neto Silva. E hoje nós vamos debater no Justiça na Tarde sobre superendividamento e tecnologias de consumo. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Justiça o Dr. Ulisses Juliano da Silva, ele que é mestrando em Direito, pós-graduado em Direito Processual Civil, pós-graduando em Inteligência Artificial também. Muito boa tarde, doutor Ulisses. Boa tarde, doutora Ariana. É um prazer, um privilégio estar aqui contigo. Ao lado dele, nós temos o jurista Yuri Melo. Muito boa tarde, obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado pelo convite, Ariana. É um prazer estar aqui com os demais colegas também para o debate. Nós também temos a participação do Dr. Lucas Sérvio, ele que é advogado, professor e mestre em Direito e também membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, prazer estar aqui de novo. E nós também temos para completar aqui nosso time do Justiça na Tarde Debate, Valdir Gomes, doutor, ele que é advogado, professor, especialista em Direito Público e em Ordem Jurídica e Ministério Público, mestrando em Direito também. Muito boa tarde, obrigada. Boa tarde, Ariana, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Bom, a pandemia de Covid-19 fez muita gente aí sofrer com prejuízos financeiros e acúmulo de dívidas. Foi por isso que em 2021 entrou em vigor a Lei 14.181 de 2021, que é a lei do superendividamento, para ajudar então a proteger brasileiros que se sobrecarregaram com dívidas. No entanto, há pessoas que ainda desconhecem essa lei. Então, a primeira pergunta vai para o Dr. Valdir Gomes. O que seria, então, o superendividamento? E, claro, se puder explicar como é que essa lei veio para ajudar a população brasileira. Eu acho que para contextualizar melhor, até chegar na parte do superendividamento, é importante a gente contextualizar um pouco da nossa origem. A parte do superendividamento, ele vem justamente para um critério de construção. Não somente no momento presente, mas de toda uma lógica que a gente tem de consumo. Então, o efeito do superendividamento, ele já trata justamente da situação de que todo mundo, para sobreviver, especialmente no âmbito do capitalismo, precisa consumir. Para nossa economia funcionar, o capitalismo tem que funcionar, as trocas têm que acontecer, o consumo tem que acontecer. O que acontece é que existe toda uma máquina histórica que estimula o consumo através de marketing, entre outras coisas, e, consequentemente, as pessoas acabam se envolvendo dentro desse processo no âmbito de consumir, porque existem facilidades que é muito mais fácil você pagar do que necessariamente você fazer. Então, por conta de toda essa construção histórica, a gente sempre teve a situação de que as pessoas, para adquirir qualquer coisa, tinham que se endividar. O endividamento por si só não é um problema dentro de uma sociedade. O problema acontece quando a pessoa vai se endividando de forma sistemática, perde o controle em relação às suas contas e, consequentemente, ela não consegue mais honrar aqueles compromissos pelo conjunto de débitos que ela acaba tendo. Então, a ideia do superendividamento, ela parte desse pressuposto. E, para auxiliar até os colegas também desse critério de debate, o superendividamento, ele parte de um pressuposto de classificação, e a classificação, que vem de uma doutrina francesa, jurisprudência francesa, ele divide o superendividamento em duas situações. Então, são pessoas que já perderam o controle das suas contas, consequentemente não conseguem honrar de uma forma razoável e, consequentemente, começa a afetar o seu emocional, a sua rotina de vida, de sua família, entre outras coisas. Só que, para se chegar no superendividamento, nós temos, na prática, de acordo com essa jurisprudência francesa, 3 hipóteses. Nós temos o superendividado ativo e nós temos o superendividado passivo. E o superendividado ativo, ele vai se subdividir em duas subetapas, praticamente. Então, vamos para o passivo, que é o mais básico, que é aquele que, de certa forma, representa a grande maioria da população. Ou
O outro ativo também vai chegar muito próximo nesse sentido, mas são as pessoas que, por alguma questão da vida, tiveram uma alteração na sua renda e, consequentemente, perderam a condição de honrar os compromissos assumidos. Então, situação de divórcio é um grande exemplo de possibilidade de superendividamento. Por quê? No momento em que você tem que dividir o seu patrimônio com o seu cônjuge, no qual você estava acostumado a ter aquela renda extra para poder pagar as contas, você vai ter que dividir, os custos individuais aumentam, e então a pessoa tende a não conseguir arcar. Situação de desemprego, entre outros fatores, estão todos relacionados à classificação do superendividado passivo. Quando a gente entra no superendividado ativo, a gente tem o consciente e o inconsciente. O inconsciente está relacionado à situação do vício do consumo, que são justamente as pessoas que acabam comprando pelo impulso. Então, eu sou um consumidor super impulsivo. Então, se eu chegar numa situação de superendividamento, é justamente pela situação do marketing, da situação de que eu acesso meu celular, a primeira coisa que eu vejo, um livro que eu pensei que eu gostaria de comprar. Não preciso, não tenho nem tempo para ler, mas vou lá e compro. Passa um tempinho, acontece mais alguma situação, tem um computador que está em promoção, não preciso, já tenho o meu, está novo, está funcionando, compro. Surgiu um novo celular, compro. Só que esse conjunto de débitos que a pessoa vai fazendo sem um planejamento financeiro leva ele a perder o controle. E no momento que ele perde o controle, ele não consegue mais honrar os seus débitos. Não é que houve uma diminuição da sua renda por situações da vida, mas ele acabou por uma série de fatores perdendo o seu controle, até pela evolução histórica que o marketing faz para essa finalidade. E nós temos o superendividado ativo consciente. Aí esse já é o que a doutrina chama do superendividado de má fé, que é aquela pessoa que, consciente do acesso ao crédito facilitado que nós temos em nossa sociedade, aproveita de todas as possibilidades possíveis até chegar num ponto em que ele não consegue mais crédito na praça, mas ele aproveitou tudo que ele poderia. Então, se o banco A deu para ele um empréstimo de 50 mil, o banco B outro empréstimo e assim sucessivamente, ele pegou esse dinheiro, fez o que ele bem entendeu, mas consciente que não tinha condições de pagar. E aí, consequentemente, ele vai entrar no critério de má-fé, pode configurar uma situação de fraude, e a nossa lei ela não protege especificamente esse tipo de consumidor, que é o ativo consciente, que age de má-fé para aproveitar dos benefícios que a sociedade apresenta, que os bancos disponibilizam para se chegar na situação. Então, o superendividamento ele parte um pouco dessa situação, da perda do controle financeiro, de conseguir arcar com seus gastos e, consequentemente, leva a pessoa a um ponto em que ela não consegue se manter e ela acaba tendo a sua dignidade afetada por alguma razão. Então, entra justamente nesse contexto toda a parte do superendividamento. Para a gente introduzir o debate, eu faço essa introdução básica. Posso fazer uma pergunta para o professor? Sim. Essa questão recente que nós tivemos sobre a redução de juros de cartão de crédito, isso influencia no aumento da inadimplência? Porque nós tínhamos juros extorsivos. Para mim, continuam extorsivos em 100%. O que o senhor acha dessa situação em relação a superendividamento e descontrole com relação às pessoas que utilizam cartão de crédito? Vamos lá. Aqui no Brasil especialmente, o cartão de crédito tende a ser considerado um dos grandes vilões que o consumidor tem dentro da sua realidade. Por quê? É muito lucrativo para as instituições financeiras, de certa forma, você ter um consumidor que está no limiar do endividamento para o superendividamento, ou até na situação de superendividamento, mas ele continua arcando com o pagamento desses juros. Tanto é que, se você pega os dados recentes, as instituições financeiras, dentro do critério de lucro, ela recebeu, somado 4 instituições financeiras, por exemplo, não vou entrar muito no mérito dos nomes, porque eu acho que não faz sentido, mas chegaram a bilhões de lucro por ano. Então, como que a instituição financeira pode pensar numa possibilidade de ter um prejuízo por conta de qualquer situação? Por quê? Independentemente dessa situação do aumento ou não da taxa de juros, da diminuição ou não da taxa de juros, isso vai impactar na situação de quem tem um nome limpo na praça. Então, eu, dentro da minha cultura, venho de uma família pobre que precisa de uma determinada situação, vou fazer de tudo para honrar meu compromisso. Nem que para isso eu tenha que pegar um empréstimo para pagar o cartão de crédito. E o cartão de crédito já pode ter virado uma bola de neve.
no qual você já tem, sei lá, meses pagando o mínimo do cartão. E já existe uma resolução do Bacen que determina, por exemplo, passou de um mês sem a pessoa ter conseguido quitar o cartão, aquele remanescente ele vai ser parcelado. Só que o parcelamento muitas vezes é com a taxa de juros muito alta. Então, o empréstimo que a pessoa pegaria fora desse parcelamento do cartão de crédito, ele acaba pagando, sei lá, 7, 8% nesse parcelamento do cartão de crédito, mas se ele pegasse um empréstimo seria 2, 3%, a depender da instituição financeira. E isso acaba sendo muito lucrativo para a instituição financeira. Se a pessoa não antecipa o pagamento, ela vai pagar todo aquele juros direcionado daquele ponto. Então, o aumento ou diminuição da taxa de juros que é feita pelo governo entra no critério de política pública. Se vai aumentar ou não o inadimplemento, não é a política que o governo está adotando, não é a previsão que a norma que foi criada ela trouxe. Ela, na realidade, ela quer fazer com que as pessoas usem o crédito de forma responsável, com o critério de educação financeira, com o monitoramento, criando obrigações para as instituições financeiras fazerem avaliações prévias, para que a pessoa que já esteja com o seu orçamento em 60%, 70%, por exemplo, vinculado a algum tipo de débito, não venha pegar mais empréstimos para diminuir ainda mais aquilo que seria considerado o mínimo existencial. Então, para essa finalidade específica, a diminuição da taxa de juros, especialmente para quem já está numa situação de superendividamento, é muito importante. Agora, se vai gerar ou não o efeito reverso, até então os números não têm mostrado isso, porque o benefício que as instituições financeiras tendem a ter é muito maior. Porque se você pega os dados, por exemplo, de superendividados que o CNC apresenta, entre outros, você tem uma média de 10% a 15% da população que estaria superendividada. Mas dentro do conjunto da sociedade, você tem uma média de 80% de pessoas que estão endividadas pagando juros. Se você verifica o conjunto percentual, é muito lucrativo. Do ponto de vista das instituições financeiras, você tem um conjunto de pessoas que pegam valores com taxa de juros, porque isso é muito benéfico para a instituição financeira. Agora, para o consumidor, isso já não é tão benéfico nesse sentido. E por isso que essa nova lei, ela traz uma série de princípios, garantias, entre outros, para estimular o crédito responsável, não somente do consumidor, mas especialmente dos fornecedores de crédito, que os artigos 54A a G acabam trazendo ali de proteção. Boa parte daqueles dispositivos é totalmente direcionado para um tipo de dispensação de crédito responsável. E o que se espera é o quê? Um equilíbrio, que a sociedade tenha um fornecedor que esteja ofertando um crédito e um consumidor que esteja recebendo esse crédito de forma consciente, com todo o preparo e todo o planejamento financeiro que se espera. Tanto é que o objetivo não é você manter uma cadeia de superendividamento, muito pelo contrário. A ideia é que você vai ter o aporte de proteção desse novo regramento de superendividamento, mas ele não vai te estimular que você, por exemplo, depois de um ano que você teve acesso a isso, você vai ter outro benefício. Você tem que ter pelo menos 2 anos desde que você fez aquele acordo para ter acesso novamente ao benefício, exceto em situações de mudança de realidade nesse curso. Aí existe a ressalva que a lei também prevê. Mas é um pouco nesse sentido. Não sei se eu te respondi, mas se quiser... Não, acho que a resposta é geral. Eu só fico preocupado, professor, será que o brasileiro está preparado? Essa pergunta fica para os 2 outros nossos colegas aqui, debatedores. Será que está preparado para ter essa consciência de consumo, de crédito, sem se endividar? Fica no ar a pergunta. Né? Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente está tão atrasado em matéria de consumo aqui no Brasil, tá? Isso a gente fala do público em geral, né? O Brasil não tem cultura de poupança, o brasileiro em geral não tem cultura de pensar daqui a 2 anos, né? É sempre o mês que vem, né? E isso acaba impactando diretamente na cultura do crédito. Fora que, como bem o Dr. Ulisses comentou aqui no começo, nós temos os avanços da inteligência artificial, os avanços aqui do machine learning, né? Mas o nosso público consumidor não está acompanhando esses avanços, né? A gente ainda tem teses falando sobre o homo econômicos, né? Como a gente já está no homo digitalis, né? Ou seja, já é outra pessoa, já é outro perfil, né? Então, eu vejo com bons olhos as iniciativas de proteção ao crédito, as iniciativas de
vamos parcelar o crédito do superdevedor, né? Vamos dar ali uma opção diferenciada. A gente teve agora também o que foi assinado recentemente, que a dívida agora não pode extrapolar os 100%, né? O que é importante também. Mas aí o que eu mais imagino que a reação é, opa, agora eu vou conseguir me livrar das dívidas, né? Não, a reação que a gente pensa, poxa, agora eu vou conseguir gastar mais tranquilamente, de repente. Né? Então, eu imagino, eu tenho assim como diagnóstico, a gente já está muito atrasado em cultura de consumo aqui no Brasil e de responsabilidade financeira também. Isso. Doutor Yuri, educação financeira tem que aprender desde cedo, então, né? Eu, inclusive, hoje de manhã eu participei de um podcast debatendo exatamente essa temática da educação de uma forma geral, né? Eu acho que o Brasil, ele precisa investir. Parece uma retórica falar isso, mas a gente está sempre falando, até porque se tratam de princípios e de elementos básicos que estão na Constituição Federal Brasileira e que parece que nunca são cumpridos. Essa questão da educação, a educação nos primeiros estágios da vida de uma criança são fundamentais para definir se você vai ser um bom ou mau gastador. Eu sempre falo isso. Você pode ser, dependendo daquilo que você aprender no dia a dia e com a relação familiar que você tem, independentemente de a gente ter um pouco mais de condição financeira ou divide uma condição financeira mais difícil, isso vai influenciar, de certa forma, a pessoa com relação à sua vida adulta. Então, acho que a cartilha educacional brasileira, de um ponto de vista bem específico, deveria incluir também, dentre as disciplinas de alfabetização ali iniciais, também essa questão da educação, também dessa visão de economia também, porque eu sinto que falta muito essa experiência do povo brasileiro com relação à economia. Né? Então, acho que isso aí seria fundamental para a gente fazer um diferencial e fazer um equilíbrio em contas. É o que o doutor falou ali agora, o doutor Lucas, né? O brasileiro tem essa coisa mesmo de gastar mesmo, essa vontade. Quando você dá um créditozinho num cartão, primeira coisa, oba, que legal. E aí você tem essa tendência a fazer um gasto sem saber necessariamente se você vai ter condições de pagar posteriormente. Ou então deixa para depois, né? Depois eu resolvo, eu vejo o que eu faço, mas isso acaba, como o doutor Ulisses falou, virando uma bola de neve e, infelizmente, a pessoa acaba tendo créditos bloqueados ou até pior do que isso, bens penhorados ou comprometendo, inclusive, patrimônio, seus salários e tudo aquilo que são fundamentais para que a sua vida prossiga. Então, acho que a educação, de uma forma geral, ela deve ser repensada e já deveria estar sendo repensada já há um bom tempo, principalmente nessa área de economia, de finanças. Com certeza. Doutor Ulisses, assim como o doutor Lucas havia comentado, né, nós estamos na era digital, muitos também temos que aprender sobre isso, né? O senhor está aprendendo sobre inteligência artificial, é um ponto bem interessante para a gente abordar hoje aqui. Doutora Ariana Fonseca, em primeiro lugar, parabéns pela sua direção no programa. Fico muito feliz pela sua participação aqui. É sempre muito bom nós termos mulheres em posições de destaque, né, comandando uma mesa, gerenciando toda uma discussão tão relevante para o nosso momento. Bueno, a tecnologia, de fato, ela tem uma influência enorme no consumo do cidadão, da cidadã, da criança atual, né? A gente tem uma dificuldade incrível de perceber quando estamos sendo manipulados. Eu conto sempre uma história para os meus alunos, o seguinte, sem entrar em questões de ideologia, apenas uma leitura simples e rasa do nosso sistema, nós estamos num sistema capitalista. Bom ou ruim é o sistema em que nós estamos. E esse sistema é muito simples. Se você pegar uma questão bancária, já foi falado aqui sobre juros de cartão de crédito, por exemplo. O Dr. Valdir fez uma digressão completa aí sobre o sobreendividamento, mas o banco empresta sabendo, na maioria das vezes, que a pessoa não tem condições de pagar. Se você parar para pensar, o banco não está interessado no pagamento da dívida, ele está interessado, no final das contas, em se apropriar do patrimônio do devedor. Tanto que e aí, não vejam isso como uma crítica, apenas também mais uma leitura. O STF acabou de decidir que o banco pode iniciar o pedido de penhora antes do processo. Então, ele já pode
pedir para bloquear o patrimônio do devedor antes mesmo de iniciar o processo. Então, a gente tem um sistema em que o consumidor é levado constantemente a consumir. Você abre suas redes sociais, tem propaganda de tudo que você pensar. Nós estamos conversando aqui. Se a gente fala de uma marca de tênis, se a gente fala de uma marca de TV, se a gente fala de uma marca de roupas, é só você acessar seu celular que vai ter lá alguma propaganda direcionada para você. É uma coisa impressionante. Estamos sendo vigiados, estamos sendo escutados constantemente. Onde você vai, se você entra no shopping, quanto tempo você fica em determinadas lojas, tudo isso está sendo mapeado, sem a gente autorizar e sem a gente ter conhecimento. Então, a tecnologia não é só para colocar o produto ali à exposição do consumidor. Ela também leva o consumidor a consumir aquilo que ele não estava pensando em consumir, a desejar aquilo que nem existia há pouco tempo atrás. Então, você começa a ver pessoas utilizando determinadas coisas e você fala assim, eu preciso disso. Mas precisa por quê? Porque fulano usa, Beltrano usa, Ciclano usa, a minha artista preferida usa, o meu amigo usa e tal, fulano de tal. Então, a gente começa a ser manipulado e conduzido pela tecnologia para o consumo. Quando você, e aí eu já finalizo minha fala, quando você vai fazer uma leitura sobre a criação das redes sociais, Facebook, Napster, Instagram, Twitter, que agora é o X, você vê que houve de fato, tem uma fala do Zuckerberg falando que ele contratou antropólogos, psicólogos, sociólogos, para eles identificarem o que uma pessoa o que faz com que uma pessoa não saia daquele aplicativo. Então eles começaram a usar sistema como se fosse adestramento. A gente é tratado como animais pelas redes sociais. Eu falo isso e às vezes as pessoas, os alunos principalmente, falam, professor, mas é radical. Não, eles desenvolveram um sistema em que a gente recebe gotas de dopamina, que é o prazer cerebral. E a gente vai tendo esses pequenos prazeres, seja você ver uma bela imagem, seja você ver um vídeo bonito, independente do seu gosto, aquilo ali vai, e aí você fica de 5 em 5 minutos tendo que consultar o seu celular para saber se alguém postou alguma coisa importante, se apareceu algo relevante, e você fica viciado. O brasileiro médio hoje está gastando de 3 a 5 horas por dia na internet. A gente está completamente dominado por essa tecnologia. E, dentro do nosso ponto aqui de debate, isso está levando ao brasileiro a se tornar super endividado. A gente viu agora o governo fazendo um amplo programa para abater dívidas, para renegociar dívidas. Aqui no Distrito Federal também, programa na esfera de dívida pública também. Os governos fazendo de todo um esforço para que as pessoas diminuam seus inadimplentes, mas a tecnologia força o consumidor a ficar constantemente gastando. Com certeza. As plataformas não é te convencer de nada, que você fique lá. Sim. Isso. Não é que você ache bom, ache ruim, que você abra e fique lá. E quanto mais tempo você fica, mais tempo você está exposto. Né? Vou trazer uma reflexão. Aliás, eu estou aqui hoje até para aprender com vossas excelências, porque, embora também sou um estudioso do direito, esse é um tema no qual eu não tenho muita pesquisa. Então, por isso eu estou fazendo essas perguntas aqui até... Cuidado aqui que vicia, viu? Até aqui tendo aqui como um suporte aqui para a Ariana, nossa competente jornalista. No meu tempo, doutor Ulisses, meu tempo, na década de 90, a gente tinha um debate muito intenso na academia sobre direito de intimidade e privacidade. Então, era naquele tempo em que estavam começando os computadores. Era o 386, o 486, o DGT-100. Eu sou um pouco antigo, sou um pouco pré-histórico. Então, se discutia muito isso. A questão de câmeras que irão filmar as pessoas na rua, se afeta a intimidade ou a privacidade. E aqui, o senhor, como um estudioso da área de tecnologia, me chamou aqui uma atenção.
Hoje, em 2024, eu perguntaria ao senhor, a tecnologia e direito de intimidade e privacidade se equipararam? Essa questão está bem resolvida? A tecnologia não ofende a intimidade ou ofende a privacidade? E se ofendesse, como o caso que o Dr. Lucas falou ali, caberia? Eu abro a minha página, então tem um monte de coisas vendendo para mim ali. Se caso eu opte, eu não quero isso aqui na minha página, isso continua insistindo, ligações para você comprar, cabe alguma ação, alguma coisa, ou eu tenho que aceitar esse processo tecnológico como sendo um processo do momento e normal? Olha, excelente pergunta. A gente teve o ex-ministro da Justiça, e vai tomar posse em pouco tempo agora, o ministro Dino, Flávio Dino. Ele teve uma fala muito interessante. Ele falou o seguinte: olha, nós temos 5 Big Techs, e Big Techs são grandes empresas de tecnologia, e aí a gente está falando de Google, está falando de Amazon, está falando de Microsoft, está falando de Meta, né, que é o conglomerado do Facebook, Instagram e tal. Ele fala assim: olha, a gente tem essas Big Techs que elas controlam o pensamento humano moderno. Então, você não tem mais intimidade, você não tem mais privacidade, você sequer, Dr. Yuri, tem o direito de desejar o que você quer desejar. Aquele aplicativo de música, o Spotify, ele lançou recentemente um artigo em que ele fala publicamente, sem nenhuma ressalva, de que o seguinte: olha, nós estamos mudando a nossa forma de relação com os nossos clientes, né, com os nossos usuários, fazendo com que eles comecem a ouvir músicas que eles nunca ouviram. Por quê? Quando vamos supor que o Dr. Yuri gosta de rock, então ele vai ficar ouvindo músicas na área de rock. Digamos que eu gosto de piseiro. Piseiro, pronto, gosta de piseiro. Ele vai ouvir música nesse estilo, porque é a música que lhe agrada, é a música que lhe chama a atenção. Só que para a plataforma, chega um momento que você já ouviu todas as músicas ali. Aí você canta: hoje eu não vou abrir, não estou afim de ouvir música hoje, vou ouvir rádio, vou ouvir não sei o quê. O que a plataforma, todos vocês já viram isso, o que ela está fazendo? Ela pega qual o seu melhor artista que canta aí, piseiro aí, pode ser antigo. Pode falar o nome aqui? Não tem problema não? Pode. João Gomes. João Gomes, pronto. Eu estava pensando no Flávio José, mas o Flávio José mais é forró, né? Eu estou muito jovem, né? Para gostar de João Gomes, eu gosto. João Gomes, o que acontece? Se você entrar no perfil do João Gomes, você vai ver que o João Gomes está cantando no estilo piseiro, MPB, está cantando samba, está cantando pagode. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo com que aquele artista que cantava só um estilo comece a cantar outras músicas. Aí você ouve ele cantando uma música de Caetano Veloso. Você nunca ouviu Caetano Veloso. Aí você fala: nossa, que letra bonita, vou procurar quem é. Caetano. Aí você começa a ouvir. Nunca tinha escutado Caetano. E assim por diante. Então, o Spotify, ele fez um artigo falando o seguinte: para você fez uma pergunta sobre privacidade, eu estou indo bem mais profundo. Exatamente. Estou falando assim: aquilo que você nem está pensando, eles fazem com que você deseje. O que você não queria, eles convencem você de uma forma manipulada para que você deseje aquilo só para dar mais consumo para eles. Então, chega um momento agora que aquela pessoa que ficava 1 a 2 horas por dia ouvindo música, passa 3, 4, porque ela começa a ter acesso a diversos cantores e estilos diferentes, e a plataforma começa a identificar aquilo que mais vai te atraindo e já te oferece sem você pedir aqueles estilos de música. Repara bem no que ele falou nos últimos 2 minutos, que a plataforma quer que você ouça, que a plataforma te convence para ouvir, e a partir daí, eu não sei nem se eu vou adiantar muita discussão, mas a gente já chega num ponto em que o consumidor virou o produto. De quem? De quem oferece o serviço, né? Então, ele não espera mais que eu vá até ele consumir. Ele quer que eu induza o consumo. Ele vende você. Exato. Então, ele falou assim: eu vou pegar esse meu consumidor aqui e vou despejar nele tantas informações ou tantos conteúdos de forma que ele vá te procurar. Quanto que você me dá para eu te dar esse público? Então, você como consumidor, você já virou produto. E quanto você está ganhando com isso?
A Nike não conhece o Dr. Lucas. A Nike não conhece a doutora Ariana, não conhece o Dr. Valdir, o Dr. Yuri, não conhece a gente. Só que as nossas redes sociais conhecem. Então ela vai falar assim, olha, o estilo de tênis que a doutora Ariana usa, o estilo de sapato que o Dr. Valdir usa, é esse. Pode oferecer que ela vai comprar. Então, só que aquilo que o Dr. Lucas falou, ela vende você. Ela vende você para a marca. Então ela oferece o Lucas, olha, esse é o perfil de consumo do Lucas. Ninguém sabe privacidade, intimidade, os sites que o Lucas acessa, as pesquisas que ele realiza. Então, tornaram ele num produto. E ele é vendido, literalmente. O Lucas é vendido. E aí a gente desemboca na questão do Valdir. Por quê? O doutor Valdir fala para mim o seguinte, olha, a gente chega num ponto que aquele consumidor perdeu completamente o controle. Mas não é porque ele fica procurando. É porque hoje você, com o celular, que a gente conversando, em questão de 2 cliques, você compra um notebook de 10 mil reais. Porque seu cartão já está lá. Registrado. O seu crédito já está autorizado. Você já é reconhecido pela plataforma. Você faz um clique, às vezes numa compra de consumo, de impulso, você está endividado aí de uma forma extremamente instantânea. Desculpa. E aqui nessa sala... São poucas pessoas aqui, né? Mas, se eu não me engano, tem de 3 a 4 agentes que estão nos monitorando para nos oferecer produtos. Você quer conhecer essa pessoa agora? Pronto, tá aí. Sabe quantos passos eu dou? Sabe se eu levar uma queda? Se eu bebi água? Se eu não bebi? O meu é analógico, tá? Você deu sorte. Eu queria fazer Mas eu mesmo estou dando material para que me analisem e me transformem no produto. Através de um relógio. Antes da intervenção do Dr. Yuri, sobre essa fala muito importante para não deixar passar esse gancho, doutora Ariana, olha que interessante isso que o Dr. Lucas falou. Ele me fala o seguinte, olha, eu tenho um relógio, ele comprou o relógio voluntariamente, e ele voluntariamente está fornecendo os dados mais íntimos, inclusive tempo de sono. Inclusive frequência cardíaca. Teve um artigo aí, não sei se vocês chegaram a ver, que a mulher descobriu que o marido estava traindo. Porque o relógio acusou um gasto calórico muito alto de madrugada. Olha o nível que a gente chega de intimidade sendo exposta. Então, ela foi pesquisar lá e viu, olha, o que você, 2 horas da manhã, eu estava de plantão e você estava com um gasto calórico elevado. O que aconteceu? Você passou mal? Deu boa colocação. Então, o que acontece? Daqui a pouco, isso já está acontecendo em alguns planos de saúde fora do Brasil. Daqui a pouco, para você fazer um plano de saúde, você vai ter que ter um relógio e você vai ter que autorizar o acesso do plano de saúde ao seu relógio, para saber se você realmente é uma pessoa sedentária, se você faz algum tipo de atividade física, como que é o seu cotidiano. De acordo com o relatório que for fornecido para o plano de saúde, vai estar sendo estabelecido o valor que você vai pagar pelo plano. Então, a gente chegou num nível de monitoramento, no nível de invasão da nossa intimidade, muito grande. Eu desativei esse meu relógio. Eu tenho um smartwatch, mas esse meu relógio serve única e exclusivamente para ver horas. Eu acho bonito o modelo, o formato, mas eu não utilizo, nem conecto ele mais no meu celular ou em alguma coisa. Já está assim, até meio receoso, né? Porque você não sabe quem está tendo acesso às suas informações. Já tem algumas seguradoras de veículos que te oferecem um aplicativo dela. Sim. Para te dar um desconto na sua futura franquia, mas naquele aplicativo, o que ele faz? Ele vê a velocidade que você anda, rastreia seu veículo, rastreia os seus trajetos, ou seja, se você vai para lugares perigosos ou distantes, ou o horário que você vai. Fala assim, então, esse condutor tem um perfil de risco. Ele anda acima da velocidade permitida, ele sai de casa só de madrugada, então a franquia dele vai ficar lá em cima. Esse que anda 40 por hora, né, que só sai de 8 às 18, que estaciona o carro em tal lugar, que mora num bairro mais privilegiado, a franquia dele pode ser um pouco mais barata. E, doutor Lucas, com esse avanço da tecnologia também temos que tomar cuidado com os golpes, né? O senhor poderia falar um pouco mais pra gente sobre quais são os tipos de golpes mais praticados online? Olha,
para eu te fazer uma lista, vai ser até difícil, porque todo dia eles inventam um novo. Né? Antes da gente começar aquilo, eu estava comentando de um que pegaram a imagem de uma pessoa artificialmente e fizeram uma videochamada com a mãe para tentar aplicar um golpe. Né? Mas os mais comuns é da ligação que afirma que uma suposta compra que você fez foi bloqueada. E aí, para você desfazer essa compra, você tem que abrir seu aplicativo ali, segundo as orientações da pessoa que está no telefone, fazer um Pix ou fazer uma transferência, obviamente que é para um terceiro. Né? Essa da videochamada é nova, já vou espalhar, né? Que você pega a imagem, porque, gente, olha só, eu sei que Instagram, o X, que é o Twitter, o Facebook, tem aqueles aplicativos que você compartilha stories, é bem divertido, mas você está fornecendo dados ali para os criminosos, né? Qual a sua altura? Onde você mora? Qual o seu sorvete favorito? Seu cabelo tá de que cor? Aí você posta aquela lista de detalhes íntimos que você não devia estar divulgando. E aí o cara printa aquilo ali e formula um golpe para você. Uhum. Sabe quem é a mãe, quem é o pai. Tô aqui com seu filho, tem um cabelo preto, acabou de viajar para não sei aonde, adora um sorvete, e aí, você vai pagar ou não vai? Você forneceu tudo aquilo ali para você ser golpeado. Né? E assim, o problema é que, principalmente esses mais elaborados, atingem mais a população idosa, né? Que ela é hipervulnerável. Né? Quando a gente fala de consumo, eles são hipervulneráveis. Por que eles são... Assim, primeiro já fazer igual o Dr. Valdir aqui, fazer uma explicação mais extensa, né? O consumidor, por si, ele é vulnerável, tá? Ele é vulnerável por quê? Ele é vulnerável técnico, ele não tem obrigação de saber dos detalhes daquele produto que ele está consumindo, tá? Então, ele apresenta diversas vulnerabilidades. Por quê? Porque sempre o fornecedor de produtos ou serviços, ele vai estar no patamar superior que o consumidor, sempre, seja econômico, seja técnico, né? Então, de pronto, todos nós consumidores, não interessa quem ou o grau de estudo que ele tenha, ele é vulnerável, ponto. Tá? Os idosos, as crianças, os deficientes psicológicos, deficientes físicos, aí já são hipervulneráveis. Ou seja, tem aquela vulnerabilidade que já é existente, ela é agravada em razão do problema que ele tenha ou da condição dele atual. Né? Então, os idosos que são hipervulneráveis, esses golpes mais sofisticados, eles tendem a acabar caindo. Né? Porque ele não conhece a tecnologia, né? Tem essa dificuldade. Né? Então, desde ligação, eu tenho clientes que eu tive que ajuizar uma ação contra um banco porque caíram nesse golpe, mas também porque o banco não fez a sua parte. Que seja mandar uma mensagem no aplicativo: olha, o banco não pede dados de tal tipo, o banco não liga falando sobre transações, entendeu? O lado de lá também tem responsabilidade, não é só esperar que o consumidor se prepare para tudo sozinho, porque ele não vai, porque ele é vulnerável. Né? Então, quando a gente fala de golpe, primeiro, seria bom também, por parte dos agentes governamentais, campanhas de conscientização, né, acessíveis, né, porque a gente passa muito tempo na frente disso aqui, mas muita gente não. Ele usa mesmo para, principalmente o pessoal mais idoso, ainda é televisão, ainda é rádio. Né? Então, não é um stories do Ministério da Justiça que vai fazer aquela pessoa não cair num golpe. Né? A campanha tem que ser realmente mais profunda, mais até nichada, se for o caso. Né? E criança também cai em golpe. Né? Porque, tá aqui o joguinho tal, se você mandar, pedir pro seu pai fazer. Às vezes a criança tem um cartão de crédito no celular, né? Porque já tem uma independência, entre aspas, então paga o lanche na escola, né? E faz, né? Então, é necessária essa conscientização, porque golpe novo, amanhã tem um. Dr. Valdir, o que o senhor acha sobre esse assunto? Eu acho que toda essa contextualização, ela parte justamente daquilo que todos já disseram até agora. Nós estamos embebedados no critério do prazer, da felicidade. Todos nós, nesse momento atual, estamos buscando prazer e felicidade, entre outras questões que nos tragam satisfação pessoal. E isso já vem sendo discutido por conta especialmente da pós-modernidade. Se entra a pós-modernidade, só para vocês entenderem um pouquinho dessa separação, a gente vem de uma construção histórica moderna, no qual os produtos e serviços eram duráveis e, consequentemente, você não tinha uma necessidade de troca constante, e passamos para um tipo de consumo que ele se torna, nesse contexto, mais efêmero. Então, qual é a lógica? Eu não posso ter um produto durável dentro da realidade que nós temos atual, porque eu vou deixar de ter lucro. Mas a forma que eu estimulo o consumidor
para eu ter lucro é justamente proporcionando felicidade. Então, por que você vê sempre um aparelho sendo apresentado todo ano com uma nova tecnologia, com uma nova ferramenta, com alguma coisa, com 90% de coisa, 98% de coisa que você nunca utiliza, não sabe nem para que serve. Tem uma câmera X e você só quer tirar uma selfie. Aquele aparelho antigo que você tinha, que já servia para essa finalidade, já atendia. Mas a pessoa foi super, hiper estimulada a entender que para ela se manter na sociedade, ela tem que ter aquilo que é novo para se sentir integrado, para ter assunto, para mostrar que o celular dela é mais novo, é mais bonito. E aí ela vai se tornando cada vez mais vulnerável. Por quê? Você tem acesso aos dados que são construídos por toda essa lógica e, consequentemente, quem está por trás de toda essa dinâmica está vendendo esses dados, ganhando dinheiro com isso. E o consumidor quer o quê? Prazer. Por que você passa 3 a 4, 5, 6 horas no dia no celular? Porque é muito mais fácil, é muito mais satisfatório, te traz muito mais felicidades efêmeras, constantes, você ficar vendo reels ali o tempo todo, vídeos aleatórios, vendo histórias do que aconteceu, se tem uma notícia triste, se não tem, você começa a sentir emoções que você, pela sua rotina, não consegue. Então é muito mais prático você se prender a isso do que qualquer outra coisa. E nesse meio do caminho você está sendo hiperestimulado a ver um produto que você não queria, ou você falou sobre algo e de repente, isso aqui parece ser legal, eu não tinha isso, mas eu acho que é legal para eu ter. Então, aquela cabecinha da pasta de dente que tem um bonequinho em cima. Não tenho, mas eu acho legal, então vou comprar. Então você começa a ser estimulado nesse sentido porque te dá prazer, só que é um prazer efêmero. No momento que você compra, acaba e volta aquela situação de vulnerabilidade. E aí é por conta desse estímulo que quem está de má fé nesse sentido consegue alcançar o consumidor através das fraudes, enganações, entre outros, porque você está acreditando que aquilo que você está vendo é verdade. Você está acreditando que aquele produto que está sendo oferecido tem o resguardo da internet ou do Facebook, ou seja lá do que for, e consequentemente você está garantido. Então, se ele permitiu que publicasse, consequentemente eu estou seguro, que aí é a situação da vulnerabilidade. Se eu estou sendo hiperestimulado a adquirir, se eu quero prazer, se eu quero felicidade e o meu rendimento não é suficiente, eu vou fazer tudo o que é possível que o mercado me proporciona para ter acesso. Inclusive verificar, o produto que eu pesquisei era 2.000, agora eu estou vendo uma propaganda de R$1.000, vou comprar, não pensa nem duas vezes, passou, comprou, só que era fraudulento, consequentemente você não vai ter acesso àquilo tão facilmente. Você tem que provar para o banco, você tem uma série de questões, tem toda uma dificuldade para você voltar naquele período anterior e tentar mudar toda aquela situação. Só que o consumidor já está com aquela parcela, tem que pagar, com aquela dificuldade. Então, ele é muito vulnerável por conta de todo esse hiperestímulo. Se tornou muito espetaculista essa situação. Guy Debord, quando ele trata da sociedade do espetáculo, ele trata justamente da espetacularização do consumo. O marketing veio para tornar tudo maravilhoso, tudo chamativo, tudo mais bonito, porque você não vê um produto com uma pessoa que mora numa sociedade, numa parte da sociedade que não chama tanta atenção. Agora, se você vê um ator famoso, uma pessoa ali que você vê, tá maravilhosa com aquele celular, com aquele short, com aquela camisa, fala, nossa, eu quero me sentir como ele, porque ele está feliz, ele está mostrando uma realidade que eu quero ter também. Então, você compra a experiência daquilo que está sendo apresentado. Então, com isso, você se torna vítima dessas questões de consumo. Todos esses elementos nos fragilizam perante tudo isso. E a nossa legislação atual, ela trouxe algumas proteções, justamente por conhecer essa realidade, mas ainda está longe de acompanhar toda essa parte que tem de fraudes e do avanço tecnológico de forma geral, mas ela já trouxe algumas garantias. Por exemplo, nessa situação do banco, por exemplo, ele não pode mais dizer que vai te ofertar o crédito sem pesquisar os cadastros de proteção ao crédito. Se ele faz e o consumidor se torna superendividado, aquela cláusula pode se tornar abusiva e, consequentemente, aquela relação pode ser rediscutida se não for feita de forma amigável perante o judiciário. O juiz pode rever aquela situação de acordo com esse contexto, porque existem agora ônus que as instituições financeiras devem cumprir e provar para atestar que aquele consumo foi feito de forma responsável
que a instituição tomou as medidas prévias para que dispensasse aquele crédito para o consumidor, porque se ele está com o nome negativado, não faz sentido você liberar mais crédito para ele. Muito pelo contrário, você tem que ver que ele não tem condições naquele momento de fazer a aquisição de um determinado produto. Isso se torna, inclusive, pedagógico. Só que não é o interesse de quem tem o poder de decidir. Então, parte um pouco desse pressuposto em relação de todas essas questões. Eu tenho uma colocação importante aqui. Eu estou aqui raciocinando, aprendendo, e a gente vai surgindo as dúvidas. Mas aqui, na verdade, é uma reflexão, doutor Valdir, que eu queria fazer com o senhor. O senhor falou uma coisa interessante, que são as emoções, né? Uhum. E aí eu fiz o seguinte enunciado, eu imaginei aqui, que a tecnologia, da qual estamos discutindo aqui, ela deixa pública nossas emoções e, consequentemente, ficamos mais vulneráveis a crimes na internet. Então, seria esse o pensamento dessa modernidade toda. Ou eu estou... É isso mesmo, né? Nós somos muito fragilmente direcionados a fazer coisas que normalmente nós não gostamos. Então, quando a gente pensa daquele pensamento de manada, que as pessoas vão seguindo o fluxo, é justamente nesse sentido. Nós somos hiperestimulados constantemente a passar por isso. Então, é muito mais fácil você ser enganado porque você acredita naquilo que você está vendo. Você acredita que é possível você ter acesso a algo que a sua condição financeira não marca. Mas o fato de você ter acesso facilmente ao crédito, sem você ter que se planejar futuramente, te traz todo um prejuízo nesse sentido. Nós somos pessoas que a todo instante, isso quando eu falo, não é uma pessoa da classe mais baixa que está suscetível, são todas as pessoas, são seres humanos estão suscetíveis a isso, independente do nicho, independente do rendimento, porque o superendividamento ele não está restrito a uma classe social, apesar dele ser prevalente nas classes sociais mais baixas, até pelo critério da remuneração que ele já tem básica, que nunca é suficiente, então ele sempre vai precisar de um crédito extra para conseguir ter o básico de sobrevivência e também aquilo que é estimulado por essas questões de consumo. Então, parte tudo desse pressuposto do marketing, entre outras questões, porque ele quer o quê? Que o seu prazer, que a sua emoção, que aquilo que você está apresentando seja refletido. E os dados que são construídos justamente para essa finalidade são vendidos, é o que garante um retorno maior para o comerciante que está vendendo determinado produto. Então, se você tem o hábito de ver um determinado nicho de vídeos, ele vai saber que aquele consumidor, em tese, sente prazer com aquilo. Então, é mais fácil você direcionar ele para um determinado tipo de fornecedor que vai vender um determinado tipo de serviço que é de interesse daquela pessoa, porque ele foi hiperestimulado a ter aquilo. Então, ele é mais fácil de ser direcionado por um bom vendedor a comprar algo que ele não precisa, porque naquele momento ele já foi superestimulado, recebeu o contato, nossa, foi Deus que direcionou. Não foi. Foi a inteligência artificial que te manipulou, o algoritmo, que fez todo esse levantamento e aí direcionou a venda de você, que é justamente um livro que eu comprei recente, que é Consumido, o nome. Você se torna um produto consumido pelos fornecedores, consequentemente você direciona o lucro que aquele fornecedor precisa para se manter ativo no mercado. Então, parte de toda essa lógica aí. O problema é quando isso cai na mão da criminalidade, né? Isso mesmo. Essas informações vão para os criminosos e aí começam a praticar o que a Ariana tinha falado aqui, a questão dos golpes. E o que a gente está cometendo aqui, aí vamos para a seara penal. É complicado, né? E é perigoso isso também. Ainda em outro giro aqui, que o Tovaldi estava comentando sobre quando a gente tem que trocar o novo pelo novo, né? Não é porque eu preciso, é só porque é novo. Mas até aqueles consumidores que são... É a obsolescência programada. É o que eu vou falar agora. Perfeito. Né? Então, até aquele que é resistente a essa abordagem, né, do consumo, do apelo, né? Alguma hora ele é obrigado a entrar nessa roda porque o aparelho que ele tem, por exemplo, já não atualiza mais no próximo mês, né? Então as coisas estão obsoletas por programação. Eu falo só, estou lançando esse aparelho esse ano, porque o que eu lancei há 5 anos atrás já não vai funcionar mais. Então, mesmo que você resista ao apelo do novo, o seu velhinho também vai parar de funcionar. Você vai ter que... Exato. Mas eu sinto esse problema com o celular, viu? Fica lento. Fica lento. Não baixa programa, não atualiza. Aí você tem que comprar outro celular. É o jeito. Isso terrível mesmo. Isso. E falou de inteligência artificial, tecnologia. Agora a pergunta do Dr. Ulisses sobre essa questão dos cybercrimes, né? Quais são os principais golpes envolvendo inteligência artificial? O senhor que pesquisa muito sobre esse assunto.
Bueno, excelente pergunta, e inclusive eu lembrei agora, Ariana, do Dr. Walter Lima, né? Provavelmente ele deve estar nos ouvindo, está afastado hoje apenas por uma questão pessoal, mas mando um abraço para ele e toda a sua família. Ele gostava de fazer essas perguntas assim, bem objetivas e diretas, né? Gosta, ele está bem. Bueno, o cybercrime está aí. É uma modalidade de crime moderna que está ocorrendo. A legislação ela não consegue acompanhar. Por mais, a gente tem muita lei sendo criada, mas não consegue acompanhar. É igual antes de iniciar o programa, eu estava falando aqui de uma colega minha que a mãe dela sofreu uma tentativa de golpe. Foi feito um avatar, para quem está nos ouvindo, o avatar é uma imagem que foi criada na internet, só que em vídeo. A imagem dela falando normalmente com a voz dela. E aí fizeram uma videochamada para a mãe dela, e aí ela, né, esse avatar dela, conversando com a mãe dela, e aí a mãe, por alguma razão, conseguiu identificar um pouquinho a diferença na voz e suspeitou, mas era uma videochamada, né, uma tentativa de golpe que já está ocorrendo. O crime não vai da cabeça inventiva do criminoso. A gente não tem como estabelecer o que ele vai fazer amanhã, né? Eles estão aí pensando, imaginando coisas para criar e produzir, né? O que nós devemos fazer é nos precaver a isso. Então, a gente tem diversos tipos de tecnologias, né? O Dr. Yuri falou de uma situação que foi fraudada mensagens em redes sociais, em aplicativos de mensagens. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, como eu acabei de falar, de fraudar imagem, de fraudar vídeos. A gente vai ver isso muito, doutora Ariana. Agora nas eleições, o TSE está falando muito sobre isso, né, como que eles vão fazer, estão com um grupo de tarefa em atividade para tentar minimizar o prejuízo que vai ser. Teve um prejuízo enorme nas eleições da Argentina, as eleições americanas, vocês sabem como que foi, né, a tecnologia, e ainda não estava nesse nível que nós estamos hoje. Então a gente está num cenário muito complexo, né? Às vezes a pessoa está sofrendo o golpe e nem percebe que está sofrendo um golpe. Você recebe uma ligação, como o Dr. Lucas falou, sobre uma tentativa de bloquear, seu cartão foi bloqueado. Liga nesse número. Aí você liga no número do cartão. Você fala assim, olha seu cartão aí, tem um número aí, só que seu celular está sendo já grampeado por esse criminoso. Quando você liga para o número do Banco do Brasil, do Bradesco e tal, na verdade, essa ligação é redirecionada e cai para eles, e eles atendem como se fossem funcionários do banco. É uma coisa assim. Então, a tecnologia está aí para o bem, como sempre esteve, e para o mal, né? Vai do que a pessoa quer utilizar. O que eu deixo para os ouvintes, para quem está nos assistindo também para o YouTube, primeira coisa que você faça, tenha muito cuidado. E desconfiar de tudo, né? Desconfie de tudo. Olha, veja bem se aquele site que você está acessando é realmente um site seguro. Aquele site que você está fazendo compras realmente é um site... Eles estão num nível de plagiar o site. Você pensa que está no site de um banco, mas na verdade está num site. Eles mandam um e-mail para você, atualize seus dados, clica aqui. O e-mail é todo o formato padrão de um e-mail do banco. E aí quando você clica lá, você cai num plágio de um site do banco e fornece dados, senha de cartão e tal. E quando você vê, o prejuízo já chegou. Site de loja também. Isso que eu ia comentar. Nas compras online, às vezes a gente coloca ali os dados e... Às vezes, agora na Black Friday, teve muito isso. Eles criaram milhares de sites fakes. Né? Você foi lá, fez a compra, o produto nunca vai chegar, porque aquilo ali não existe. Uhum. Então, as pessoas precisam ter esse cuidado. Não é que a gente está tirando ali a responsabilidade do Estado em fiscalizar, mas o usuário precisa ter essa atenção.
né? Aonde ele está entrando, o que ele está fazendo ali, qual o nível de segurança que ele tem naquele local. Então, tem coisa que você suspeitou, não continua, né? O celular, por exemplo, também a nossa vida está no celular. Então, todos os seus bancos estão aqui, o seu e-mail com senhas, com conversas íntimas, privadas está aqui. Você tem toda a sua história aqui, né? E aí uma pessoa rouba o seu celular, ou você perde seu celular, alguém tem acesso. Acontece muito, Ariana, muito, em lojas de manutenção de celular, de computador, de notebook. A pessoa deixa lá, não é um local de confiança. A pessoa, às vezes, até realmente arruma o aparelho, só que naquele período em que ele ficou com o aparelho, ele faz ali o download de tudo que tem no aparelho. E vende para criminosos, e aí é a hora. Às vezes o casal troca imagem, casal mesmo, troca imagens íntimas entre ele, e aí quando a fé, olha, eu tenho essa imagem aqui, se você não pagar tanto, a gente vai colocar essa imagem. Olha, essa conversa que você teve aqui com alguém. Então a gente realmente está exposto. E eu finalizo falando, o caminho hoje, essa semana, eu até estava falando isso nas redes sociais. O caminho é a gente diminuir a nossa conexão. O tempo de conexão que a gente tem. Diminuir. Utilizar com parcimônia, com cuidado e se expor cada vez menos. O Dr. Lucas falou, todo dia tem alguém compartilhando lista de coisas pessoais. Onde eu fui, onde eu quero ir, o que eu gastei. Tem gente que coloca lá, obrigado Nubank, obrigado Banco do Brasil por ter aumentado o limite do meu cartão. É assim, escola do filho. A pessoa tá lindo, seu filho, sua filha, você quer tirar uma foto com ele, aí tá lá a camisa da escola com a logo. Então a pessoa sabe, olha só a loucura, ela sabe onde você trabalha, que horas que você entra no trabalho, que horas você sai do trabalho, onde seus filhos estudam, onde você faz a sua academia, onde você estuda, quais os restaurantes que você frequenta. Por quê? Porque você está colocando a sua vida inteira à exposição. Você está viajando, você está lá, minha viagem, 1 de 15, ou seja, você está falando, vou passar 15 dias fora. Se alguém quiser... Esses dias eu estava dando uma entrevista para uma repórter da Rede Record aqui de Brasília. Ela falou que foi vítima disso, né? Ela foi viajar, colocou lá que ia viajar. No outro dia, invadiram a casa dela. E aí, quando ela voltou, já tinham feito ali, deixado prejuízo. Então, a gente expõe. Se quer viajar, ok, viaja. Compartilha ali, só para pessoas da sua total confiança, ou espera voltar para compartilhar, né? Enfim, ter cuidado com o que você faz. Né? Tipo, não precisa dizer, vou ficar tantos dias, vou estar em hotel tal. Não precisa. Estou em Maceió, pronto, tchau, fica lá e acabou. E a pessoa fica o tempo todo se expondo, gratuitamente, voluntariamente. Ok, você fez uma viagem, está feliz, está com a pessoa que você ama, com a sua família e tal. Legal, compartilhar uma coisa boa. Ok, mas cuidado, cuidado, porque senão você vai estar aí dando muita oportunidade para mentes criminosas. Certo. Doutores, nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa para um rápido intervalo e logo mais nós retornaremos com mais continuidade desse debate sobre superendividamento e tecnologia de consumo. Rádio Justiça, 104,7 FM, sintonize seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Estamos de volta ao vivo pela Rádio Justiça em 104,7 FM com a continuação do nosso debate sobre superendividamento e tecnologias de consumo. Eu sou Ariana Fonseca e agora são 4h06. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Justiça Dr. Ulisses Juliano da Silva, mestrando em Direito, pós-graduado em Direito Processual Civil, pós-graduando em Inteligência Artificial e Machine Learning. Também recebemos o jurista Yuri Melo,
Dr. Lucas Sérvio, advogado, professor e mestre em Direito, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal. E temos também a participação do Dr. Valdir Gomes, ele que é advogado, professor, especialista em Direito Público e em Ordem Jurídica e Ministério Público, mestrando em Direito. Inclusive, o Dr. Valdir está fazendo uma pesquisa sobre o superendividamento no Mercosul, né? Eu queria saber como é que está a situação, principalmente do Brasil, se ele está mais evoluído e também como é que está o cenário em outros países. Vamos lá. Para falar do superendividamento no Mercosul, a gente precisa entender um pouco da origem. A finalidade do Mercosul ele parte de um pressuposto justamente da globalização, no qual os estados e países resolvem fazer ajustes comerciais para tentar ter ganhos dentro dessa relação. Então, o bloco econômico do Mercosul, ele parte desse pressuposto de tentar facilitar o comércio entre os estados partes vinculados ao Mercosul. Atualmente, a gente pode considerar que existem 4 vigentes, vamos dizer assim, presentes dentro do pacote, que seria o Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai. Por mais que se tenha a Venezuela, entre outros ali, a gente tem algumas peculiaridades. Estão suspensos, tem outras sanções que estão sofrendo por conta de uma série de questões, principalmente por ruptura do Pacto Democrático, que é o basilar do Tratado de Assunção. Então, dentro desse contexto, o Mercosul, ele na sua origem, ele não previu uma proteção específica, não tem um dispositivo no Tratado de Assunção tratando especificamente sobre proteção ao consumo, mas ele traz proteção à dignidade, entre outros elementos, que quando você junta com todo o critério de proteção econômica, entre outros, você consegue absorver. Então, na construção histórica, foi se observando a necessidade do Mercosul também atuar, não somente para prever a facilitação do comércio, mas também para proteger os consumidores mercosulinos. Então, consequentemente, a gente parte um pouco desse pressuposto, parte um pouco dessa análise para se chegar nesse ponto de atuação. Atualmente, nós temos um comitê técnico número 7, perante o Mercosul, que é responsável por normatizar, harmonizar normas e direcionar pontos de defesa do consumidor como um todo, e eles estão discutindo, debatendo uma resolução para tratar do superendividamento, para orientar os Estados partes com aquilo que é basilar no que tange ao superendividamento mundial, porque o superendividamento não é uma exclusividade brasileira do Mercosul, é do mundo. Todo um país, toda localidade tem pessoas superendividadas porque é uma questão de costume, é uma questão de cultura, é uma questão própria do capitalismo. A gente não tem como falar de países que são isolados, porque a gente não tem dados para entrar nesse mérito, mas quando a gente fala de país no geral, a gente consegue chegar nesse ponto. Do ponto de vista normativo, o Brasil é o mais evoluído no que tange a aplicabilidade histórica, só que é uma aplicabilidade de 2021 para cá. É algo ainda muito embrionário, muito basilar, mas as diretrizes que estão ali previstas vêm das diretrizes da ONU de 2015. Então, aqui no Brasil, a discussão para a implementação dessa lei demorou mais de 10 anos para se chegar no ponto dela ser aprovada, sancionada e assim sucessivamente. Então, no Brasil, o efeito prático disso está começando ainda a encaminhar. A gente não tem muitos dados assim que garantam uma análise posterior da situação do superendividado, porque a lógica inicial que tem sido aplicada tem sido sempre na situação: estou superendividado, busquei o judiciário, busquei um órgão público ali que é responsável por fazer essa intermediação, fiz uma pactuação e ali morreu o problema. Só que não existe um acompanhamento para saber a evolução, até porque é muito pouco tempo da incidência da norma para essa finalidade, apesar de que existem estados brasileiros que já tinham previstos normas para essa finalidade, que tratavam de superendividamento, algum tipo de proteção específica, até pela competência concorrente que nós temos constitucional para tratar do consumo no que diz respeito a esses elementos. E dentro desse processo, a Argentina veio recente, fez uma norma também que trata sobre o superendividamento, só que também foi agora, salvo engano, outubro, novembro de 2023. Então está muito novo o assunto, está muito pouco discutido. Agora, Uruguai e Paraguai é o mais atrasado dentro desse processo. Não existe, por mais que existam discussões, ainda não existe uma regulamentação. Existem discussões para se tratar sobre isso, mas boa parte da atuação do Uruguai e do Paraguai vem muito daquilo que o Mercosul direciona. Então, eles sempre são estimulados pelaquilo que o Brasil e a Argentina fazem no que diz
respeito ao consumo. Tanto é que a parte de normatização do consumo do Uruguai e do Paraguai veio muito tempo depois do Brasil e da Argentina, por conta dessa situação. Eles resolveram fazer uma proteção do consumidor a partir do momento que foram estimulados pelo bloco econômico. Então, a participação do Mercosul nesse sentido é muito relevante para que isso seja tratado de uma forma mais eficiente. E existem alguns dados que vão tratar sobre isso. No Brasil, por exemplo, a gente tem contextualizações de que o endividamento brasileiro, de forma geral, vai para uma média de quase 80%. Então, o endividamento das famílias, considerando o quantitativo de pessoas que nós temos no país, pelo estudo feito pelo CNC, é justamente nesse sentido. Ele aponta que o índice de endividamento está uma média de 80% e sempre varia dentro do contexto. Mas a parte do superendividamento, ele tem sofrido efeitos, principalmente pelos efeitos da pandemia. A pandemia, ela potencializou o superendividamento, apesar dele sempre existir. Porque as pessoas perderam emprego, perderam rendimento, pessoas faleceram, uma série de situações aconteceram e, consequentemente, esse impacto trouxe reflexos para esses momentos atuais. A Argentina também traz dados ali que são relevantes, principalmente no que diz respeito a diferenciação entre homens e mulheres no que diz respeito ao superendividamento. Se a gente for considerar em termos de números, sem entrar no aspecto sociológico, entre outros, as mulheres lá são mais superendividadas que os homens. O percentual de mulheres que são endividadas, o que depende de crédito para sobreviver lá, é muito maior do que dos homens, pelo contexto, pela situação inclusive histórica da mulher, de discriminação, entre outras questões, receber salários mais baixos, não ter, por exemplo, quando é mãe solo, um apoio do ex-marido, mesmo que tenha um pagamento de pensão, é um valor muito irrisório, quem tem que arcar com o peso da manutenção e sobrevivência sempre é a mulher, e isso se aplica para todo mundo. A diferença é que lá eles fizeram um estudo fazendo a separação nacional entre homens e mulheres, e isso acabou sendo potencializado nesse sentido. Enquanto a média de endividamento feminino, vamos supor assim, o geral, é de 60%, masculino é 45%, por exemplo, dentro de uma métrica total da população com base na pesquisa que foi feita. Então, a gente tem todo esse panorama de análise que pode ser considerado, aí deixo com vocês para a gente ir debatendo sobre isso. Eu também tenho uma dúvida em relação a esse perfil do consumidor, né? Aqui no Brasil, qual que é o perfil dos superendividados no nosso país? Aí que está. Nosso país ele é muito plural. Não existem ainda dados tão consolidados que a gente possa dizer que é da classe A, B, C ou D. Porque ele está presente em todas as classes. Porque é um critério que todas as pessoas estão suscetíveis a passar pela mesma situação. Pode ser uma pessoa milionária que está superendividada. Pode ser uma pessoa super pobre que recebe um salário mínimo para sobreviver, ou às vezes nem isso, que também está superendividada. Então, não há uma gradação. Mas nós temos dentro desse panorama um decreto, que até pelo critério do que a lei estabelece, que regulamentou o mínimo existencial. Então, quando a pessoa está diante de uma situação de superendividamento e ele vai tentar negociar com os credores, ele tem que, naquele momento, reservar da sua remuneração aquilo que é considerado o mínimo existencial. Só que, na última alteração que teve desse decreto, salvo engano, em 2023, ele estabeleceu que o mínimo existencial padrão seria R$600. Isso está sendo discutido pela Defensoria Pública através de uma DPF no Supremo, porque quando você limita a realidade nacional a R$600, você não está considerando a realidade da igualdade das pessoas, por conta de um conjunto de fatores que devem ser considerados para se definir o que é mínimo existencial. Então, se você define um mínimo existencial em R$600, você tem uma pessoa que é assalariada, recebe um salário mínimo, R$600 é quase a metade. Então, aí você está trazendo um critério para aquela realidade, R$600 livre para ela fazer os gastos necessários para a sobrevivência, o restante vai ser reservado. Agora, para uma pessoa que recebe, sei lá, 10, 20 mil, você separar 600, a depender do costume que ela tem, da vida que ela leva, ela não consegue bancar, por exemplo, uma semana de sobrevivência com R$600, se considerar esse parâmetro. Não é um ponto, não é entrando no mérito de discricionariedade, de discriminação nesse sentido, mas é você ponderar que para se tratar o superendividamento, você não pode estabelecer tetos, você tem que avaliar a realidade do consumidor.
E para você resolver essa situação, não é somente você resolver a parte da dívida. A dívida é somente a consequência. Você tem que mudar o hábito, o costume. E aí a educação do que foi dito inicialmente é o que faz a diferença. Então, no Brasil, quando você verifica isso, nós temos uma média de 15% da população que está superendividada, considerando os dados do Banco Central, por exemplo. Mas a gente se pega a situação de todo mundo para avaliar de fato, o percentual pode aumentar substancialmente, porque basta você estar diante de uma situação e que você não consegue mais fazer frente com seus créditos aos débitos, que você está potencialmente numa situação de superendividamento. Mas as pessoas, às vezes, por desconhecer, acabam não se identificando com isso, e os dados também não chegam nessa capilaridade para definir. Por isso que, aparentemente, é um percentual baixo. Mas se você analisa de fato a realidade, fazendo uma pesquisa de campo, por exemplo, você pode encontrar resultados completamente diferentes. Doutor Iuri, fique à vontade. Pois é, eu estou raciocinando aqui em Mercosul, eu vou ampliar mais ainda o nosso debate. Esse meu questionamento vai para os 3 doutores que aqui estão presentes. Vamos ver se a gente segue uma linha de pensamento. Nós temos o Mercosul com as observações todas que o senhor fez em relação ao consumidor, o doutor Lucas, o doutor Ulisses também. Mas nós temos uma questão que é muito discutida pela tentativa de implantar também a ALCA, que é uma área de livre comércio das Américas por parte dos norte-americanos. O meu questionamento, o que é melhor para nós como consumidores? O Mercosul ou a ALCA? Pode ser o senhor começar, perfeito, mas vale para os 3. Não existe, quando você fala desses critérios, não existe um parâmetro do que seria melhor ou pior, porque é um acordo. O que está sendo convencionado ali? Qual é o benefício que aqueles que estão vinculados, que os Estados-partes estão vinculados, vão ter nesse sentido? Porque só faz sentido você fazer essas pactuações entre Estados se você observar que vai trazer algum resultado positivo para a sua população. Então, se você tem uma superioridade no qual um determinado país vai determinar como vai funcionar para todos os outros, você já tem uma discrepância absoluta. Então, a gente precisa tratar nessa situação de uma pactuação que seja coerente. E as pessoas, os estados que estão ali sendo representados têm que ser vistos de um ponto de vista de equilíbrio. Todos têm que ter voz e tem que ser sempre por um critério lógico, até do direito internacional, convencional. Todos devem estar de acordo. Então, se vai fazer um acordo para uma determinada coisa, tem que beneficiar todos, todo mundo tem que estar de acordo. Não basta um impor e os outros terem que acatar, porque não é um critério de ferir soberania, é um critério de melhorar a economia e realidade dos países ali envolvidos. Então, qualquer tipo de acordo que possa existir entre países, eles sempre vão ter que considerar os benefícios. Não faz sentido você fazer um acordo, por exemplo, com a Argentina, que é pior do que o acordo que tem com qualquer outro país, porque você tem que considerar o benefício. Qual o ganho? Qual o ganho que a nossa população vai ter? Sejam os comerciantes, sejam os consumidores. Vai ter redução de imposto? Eu vou pagar mais barato para aquele produto? Ou eu prefiro fazer um acordo unilateral, por exemplo, com a China para ter um produto muito mais em conta? Então, todas essas questões são avaliadas pelos governantes. Por isso, a importância de saber escolher bem quando chega no período das eleições. Porque é o valor daquele nosso representante que vai definir o nosso direcionamento, aquilo que a gente vai ter. Se a gente tem um governante que ele está direcionado a pensar numa determinada classe e esquece a outra, por exemplo, você acaba tendo uma dificuldade de manter isso de médio a longo prazo. Caso do Uruguai, né? Países, de forma geral, que não respeitam o mínimo do conjunto, aquilo que seria basilar de sobrevivência daquela população, vai trazer prejuízos. E é sempre esse parâmetro que a gente tem que considerar. Traz benefício? Beneficiou sua população? Deve ser estimulado independente do nome que vai ser dado, qualquer tipo de pactuação. Trouxe benefício para os consumidores e fornecedores e para a economia, deve ser valorizado. Não traz benefício, então tem que ser repensado, tem que ser discutido, tem que ser debatido até chegar no ponto de amadurecimento. Eu penso parecido com o Dr. Waldner, e isso aqui eu ainda trago outra questão. Se a gente for olhar pela ótica do consumo e do crédito para consumo, se aplicando a esses grupos de países, seja o Mercosul, seja a ALCA, eu não imagino que o país veja uma vantagem de importar credores e importar devedores, né? Porque assim, vou fornecer crédito para consumo, vamos supor que seja a ALCA, né? Então, Estados Unidos oferecendo crédito para consumo para brasileiro, né? Então, fazer um empréstimo para consumir
Aí o credor vai ser um banco dos Estados Unidos, em dólar, né? Então ele está praticamente importando devedores, né? Que nem está ali no... É o que eles querem. Exato. Né? Mas aí parece que eu vou conseguir executar uma dívida em dólar de um cara que ganha em real, o dólar está 5 e tantos, entendeu? Então eu acho que por esse viés não teria vantagem nenhuma, nem para lá nem para cá. O que... desculpa, doutora Ariana. O que eu penso agora, nesse sentido, inclusive eu falo muito isso na minha pesquisa, que não é sobre superendividamento, mas é sobre tecnologia, é o que acontece, doutor Lucas, para suprir esse problema. A gente precisa de alguém consumindo. Sim. Eu estou produzindo em grande escala e eu preciso que alguém consuma. O meu mercado interno não supre a minha demanda. Então, eu quero que externamente esse consumidor faça. É a China, né? E aí a gente tem como? Aplicativos. Exato. Então, você vai lá e compra do mercado chinês, ou do mercado japonês, ou do mercado da Indonésia. Então, você compra de vários mercados, da sua casa, o produto chega na sua casa, você compra de alguém a 10 mil quilômetros de distância de você, e esse produto chega você gastando a sua moeda local. Né? Então, o que a tecnologia está fazendo nesse sentido? E aí, aquela empresa lá, não necessariamente ela tem uma filial aqui no Brasil, né? O Brasil está exigindo isso cada vez mais, até para responsabilizar por alguma situação, mas às vezes a empresa nem tem. Então, o seu contato é completamente... você está literalmente fazendo uma importação pessoa física e às vezes pessoa física, né? Então, a tecnologia ela está criando diversos mecanismos para que o mercado ela possa proporcionar um consumo cada vez maior, né? Você hoje compra e agora a gente tem aqui no Brasil já desses mega aplicativos diversos centros de distribuição. Sim. Né? Então, aqui em Brasília mesmo, quando você está saindo aqui de Brasília... Santa Maria da Amazon. Né? Santa Maria, ali para Samambaia, para Sobradinho também, você vê diversos galpões, né, sendo utilizados por essas empresas. Então, você compra um produto, teoricamente, da China, ele chega em 2 dias na sua casa. Né? Então, a gente tem isso... o mercado, o capital, ele é muito inteligente em encontrar soluções. Então, se ficar nessa história, não, de Mercosul, de ALCA, de União Europeia, de Ásia e tal, se ficar nessa história, não avança pro fornecedor local, né? Então, o que eles fazem? Eles encontram meios. E aí o Brasil agora está taxando, está tendo uma dificuldade incrível para fazer taxação e tal. Então, uma briga muito grande, a gente tem que acompanhar isso aí. Por quê? O mercado interno está sofrendo por uma concorrência completamente desleal. Né? E aí também entra uma outra questão. A gente favorece o mercado interno, só que o mercado interno não atinge a expectativa do consumidor. Né? Você compra essa mesma tela de computador aqui, às vezes pela metade do preço de um cara que está morando, que tem uma empresa a 5 mil quilômetros de distância daqui. Aí você vai na sua esquina, tem um camarada lá com o mesmo produto vendendo mais caro. Mas eu tenho essa... Então, o Brasil precisa encontrar, e aí eu acho que é um grande... ponto que a gente precisa ter em mente o Brasil precisa encontrar mecanismos para defender o consumidor interno, mecanismos para defender o fornecedor interno, o produtor interno, mas ao mesmo tempo ele precisa fazer com que eles sejam competitivos. Porque até então a proteção para o consumidor no Brasil é onerar mais ainda o consumidor. Exatamente. É o destino da economia, né? Do empreendedorismo. Qual é a forma que o governo... a gente está tendo um problema, os empresários falando, a gente tem um problema, o camarada compra a mesma roupa aqui da minha loja pela metade do preço que ele não é taxado. Então vamos taxar lá. Não, vamos reduzir. Pode baratear a sua roupa, para você poder vender aqui. Entendeu? Vamos reduzir aqui a taxação, a gente encontra um mecanismo. Aí o consumidor interno está comprando externamente porque aqui é caro, aí a gente vai e coloca no mesmo livro lá fora. E aí ele fica numa situação que aí, invariavelmente, eu não estou falando que esse é o interesse da população, e aí vai para a clandestinidade, que aí é com você... Ou não compre, ou não compra ou se endivida. Ponto.
Não, eles usam, inclusive hoje, se você entrar na internet, você encontra, e aí o doutor Yuri, que é penalista, ele vai saber disso, mecanismos, né? Sim, tipo de você usa um CPF de Sim, outro local manda para mensagem pro você vendedor, comprar, vamos para tentar você não sei fazer o um quê, anúncio diferente. entra com o CNPJ, que não sei o quê, e aí acaba que você faz com que aquele consumidor cometa um crime, né, fiscal e nem sabe que está e nem sabe. Né? Às vezes o fornecedor oferece, se você fizer isso, isso dá certo. Exato, Aí ele faz exato. E entra nessa situação. Então, nós estamos agora recentemente tendo uma discussão muito forte, inclusive agora, ontem, hoje, a discussão ainda vai prolongar por alguns dias ainda para frente, que é a questão da reoneração daqueles 17 setores da economia brasileira. E os empresários já falaram, reonera aqui que a gente demite lá. Então, você veja a questão, né? De um lado, o governo precisa arrecadar para fazer os seus compromissos, principalmente o compromisso previdenciário, e do outro lado, se ele apertar muito, ele demite uma outra ponta também. Aí o povo vai embora. E o povo vai embora. Aliás, nós já temos uma saída muito intensa de doutores, de mestres, de mão de obra especializada no Brasil, juventude, que vai para outros países. Levar o que deveria ser desenvolvido aqui em ciência e tecnologia para outros locais. Quer dizer, aí a gente não atinge um nível de consumo, de fornecimento, de empreendimento, de trabalho. De inovação. E lá fora, com a nossa mente, a nossa capacidade, os nossos profissionais, vamos dizer assim, estão vendendo para a gente o produto que a gente deveria estar vendendo para o outro. Né? O doutor Valdir iniciou a fala dele, desculpa mais uma vez a interrupção, doutora Ariana. O doutor Valdir iniciou a sua fala falando que o consumo ele está muito relacionado a estímulo de prazer. Sim. Então, você às vezes está consumindo não porque você precisa, mas porque aquilo ali vai gerar prazer para você. Né? Então, o doutor Yuri fala agora de muita gente saindo do Brasil para tentar uma vida melhor lá fora. E aí você entra em perfis dessas pessoas que estão morando lá fora, o perfil dele é falando o seguinte, olha, essa carne que eu compro aí no Brasil, aqui eu compro pela metade do preço. Esse carro aqui, que no Brasil é um carro de luxo, aqui é um carro comum. Você compra e é super facilitado. O crédito aqui e tal, não sei o quê. Então, a mesma pessoa, como o doutor Yuri falou, que aqui é um profissional, sei lá, um médico, um jornalista, um empresário, ele vai para lá, o nível de vida, a qualidade de vida dele é muito diferenciada e aí isso está atraindo. A gente está tendo uma evasão muito grande de intelectuais e de profissionais brasileiros justamente por causa dessa situação interna. Então, o governo não é fácil. Se fosse fácil, a gente já tinha resolvido. A gente não está aqui com uma bola de cristal e nem estou aqui para apontar dedo para ninguém, mas o governo precisa, com toda a sua equipe de profissionais especialistas, encontrar um mecanismo para que a gente barateie o consumo interno, para que o consumidor não chegue numa situação de ficar super endividado. Haja de fato nas escolas, isso é uma coisa muito comum em países desenvolvidos, haja de fato a educação para consumir. Não está tendo isso. O cidadão, entre aspas, é formado na escola sem nenhum critério educacional de consumo. Não sabe também dos seus direitos. Então, ele termina ali sabendo tudo de matemática, de física, de filosofia, geografia, mas ele não sabe nada de consumo, não sabe como administrar a sua vida financeiramente. Então, ele chega ali na sua idade adulta para iniciar sem nenhuma base. E coloca a responsabilidade disso para os pais, né? Que também não tem. Ele já faz um cartão de crédito, com 18 anos ele entra na loja, quer fazer nosso cartão, aí o limite é R$1.000. Mas, gente, R$1.000 na mão da pessoa que não tem discernimento, vira 5 mil em dívida depois. Às vezes a gente vê reportagens da pessoa que vivia no limite, teve um problema de saúde na família, faliu a família. Quebrou a família. Aí a pessoa vive numa situação de penúria, de favor dos outros, acaba gerando divórcio, como o doutor Valdir falou, piora a situação que já estava horrível. Os filhos, numa situação de extrema vulnerabilidade, seja emocional ou financeira, é um ciclo pernicioso. O dinheiro, de fato, a economia familiar, de fato, é uma base fundamental para uma sociedade sadia. Doutor Valdir, o que o senhor sugere para frear um pouco esse superendividamento das famílias, como evitar extrapolar nas compras?
Qual que seria parte de uma solução para esse problema? Pergunta complexa. Sim. Pergunta de milhões. Essa questão parte justamente da mudança de cultura. Não existe uma fórmula mágica para mudar isso, a gente precisa mudar a cultura. As pessoas estão acostumadas a consumir, só que de uma forma muitas vezes irresponsável, porque isso gera lucro. E o lucro é necessário para manter as empresas mantêm os empregos, as pessoas com os empregos compram as coisas, e assim vai mantendo o ciclo do capital. Só que, da forma que acontece a movimentação mundial, que era justamente o que eles estão falando, isso tem reflexos na nossa realidade. Um país que tem uma cultura como a da China, que tem a facilidade de pagar mais barato pela prestação de serviços, sem uma série de reconhecimentos trabalhistas, consequentemente, ele vai ofertar produtos e serviços com um valor muito mais baixo do que um país que tem oneração com folha de trabalho, com direitos trabalhistas, entre outros. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, um pouco da construção do capitalismo, que trouxe até um pouco da parte da Revolução Francesa, a gente vai verificar o quê? Que o ápice de mudança veio a partir do momento em que a pessoa que trabalhava se matava de trabalhar com os seus familiares, que passavam 12, 13, 14 horas por dia trabalhando, tendo que colocar os seus filhos para trabalhar para conseguir o mínimo, começaram a observar o quê? Que os proprietários ganhavam muito dinheiro e ele estava se matando para trabalhar para quê? Se ele não conseguia nem pagar o mínimo de sobrevivência, não tinha vínculo com sua família, e aí começou essa movimentação para a transformação da Revolução Francesa e tudo mais, que foi a partir daí que surgiu a discussão. Naquela época, o que se discutiu foi o quê? Os empregadores, fornecedores e tudo mais. Se a gente perder a força de trabalho, a gente deixa de ter o lucro. Então, vamos regulamentar o direito do trabalho para conseguir manter o que a gente precisa. E aí é o momento que você vai verificando que a tecnologia vai evoluindo até chegar no patamar que nós estamos. Por quê? Quando se teve a Revolução Industrial, a gente estava tendo um movimento de substituir pessoas por máquinas. Foi todo esse processo. Só que mesmo as máquinas naquele sentido, naquele período, não era suficiente para atender tudo. Qual era a lógica? Eu precisava de pessoas. Só que eu não poderia ter pessoas sem respeitar aqueles direitos sob pena de eu ter um tipo de movimentação social que me pararia e, consequentemente, eu entraria em colapso, iria falir enquanto empresa. Dentro desse processo, qual é a lógica? Eu regulamento o direito, mas começo a exigir mais obrigações, que é por isso que a gente tem a nossa cultura, a cobrança de ponto, a cobrança de horário. Então, eu quero que você trabalhe de 8 às 18, mas eu quero que você se torne o mais eficiente possível, que é justamente a ideia, salvo engano, de Keynes, dentro desse sentido. Ou era de Taylor, dentro desse processo, que ele trazia justamente essa ideia. Se a gente tem que diminuir o tempo de trabalho, eu tenho que fazer com que essa pessoa produza o máximo dentro desse período. Então, se ele produzia 2 em 1 hora, agora ele vai produzir 10 em 1 hora. Só que vai chegar um determinado momento que isso não é suficiente, mas eu preciso que essa pessoa faça isso. E aí a evolução tecnológica trouxe tudo isso. Então, para a gente mudar essa realidade do superendividamento, evitar chegar nisso, é justamente refletir do ponto histórico, entender o cenário atual, pensar uma forma equilibrada, que não é fácil, que justamente o que o Ulisses falou. Se fosse fácil, a gente não estaria debatendo, os governos já tinham solucionado e tudo mais, mas partir justamente do que o doutor Yuri falou, nós temos que educar nossas crianças desde a base. Se a gente não educar as gerações para entender como se deve consumir, a gente vai manter o ciclo do endividamento e do superendividamento. A nossa cultura brasileira é, primeiro eu me endivido para adquirir um bem e depois eu vou ter ele. Fora do país primeiro eu junto dinheiro e depois eu compro. Exatamente. A nossa lógica é inversa. Então nós somos hiperestimulados a comprar coisas que nós não temos condições, porque o crédito é facilitado e na construção histórica ele foi feito de forma irresponsável. E para isso as pessoas têm que trabalhar, e para trabalhar ela tem que assumir cada vez mais obrigações. Tendo mais obrigações e tendo que trabalhar ficando menos tempo junto, maior a chance das pessoas não conseguirem conviver entre si, porque não tem como. E muitas vezes os acordos funcionam em termos de família muito mais por um critério econômico do que realmente por sentimento, porque você precisa daquela fonte de renda. Às vezes você traz até digressões de questões de violência doméstica. É mais fácil eu me manter no ciclo de violência doméstica porque eu sou dependente daquele valor financeiramente do que eu ter que sair e não saber o que eu vou fazer dali para frente. Então é uma mudança de cultura que nós temos que ter para
auxiliar nossas crianças, nossos adolescentes a repensar, e até a gente enquanto adulto, porque se a gente tiver um tipo de consumo responsável, um tipo de atuação do governo de forma coerente, a gente pode começar a plantar para daqui a alguns anos trazer algum tipo de resultado. Mas não adianta você jogar uma política pública se você não acompanha. O que a gente verifica não adianta ter uma lei de proteger o consumidor superendividado se eu não monitoro para saber se ele vai conseguir sair da realidade do superendividamento, porque ele está acostumado a consumir errado. Então eu preciso fazer ele voltar para uma etapa de que ele precisa entender qual é a realidade dele, para a partir dali ele saber como consumir. E é um processo que você não consegue da noite para o dia. A lei atualmente, por exemplo, quando ela trata sobre essa questão do tratamento do superendividamento, ela prevê justamente uma etapa de educação financeira, que o consumidor precisa apresentar um plano de ação para o pagamento dos credores. No Brasil a gente não tem uma lei, a lei não foi criada de superendividamento para gerar isenções de dívidas, muito pelo contrário, ela foi trazida para diminuir o impacto que ela está tendo, para que a pessoa consiga, de uma forma razoável, fazer uma proposta para conseguir pagar aquele débito do jeito que está, da melhor forma possível. Então, no primeiro momento, quando está na fase consensual, o estímulo é todo nesse sentido, inclusive de trabalhar a boa-fé da relação contratual, seja do consumidor, seja do fornecedor, para entender que naquele caso concreto não é interessante, inclusive para o fornecedor, ter um consumidor a menos no mercado de consumo. Então, o restabelecimento do consumidor ao mercado de consumo, mas de forma responsável, é um dos ideais que a gente precisa. Então, é uma construção que a gente vai ter que fazer com mudanças culturais, com a base educacional, com a atuação legislativa, acompanhamento dos programas sociais e sempre observando essas realidades. Por exemplo, pandemia é algo que ninguém planejou e aconteceu. E a gente teve que aprender muitas coisas. E essa situação de superendividamento é a mesma coisa. Ninguém quer estar superendividado. Mas se acontece, a gente precisa ter um tratamento. Por isso que a escolha do legislador foi inteligente, ele colocou tratamento. Pessoas que são tratadas, inclusive, vêm justamente da área da saúde. A área de saúde, quando a pessoa é tratada, é justamente para tentar curar um tipo de mal que ela está tendo. Quando a gente fala do superendividamento, a gente fala de um tratamento para que aquela pessoa consiga, em termos de dose econômica, de atuação familiar, chegar num ponto em que ele consiga, de uma forma equilibrada, sair daquela situação e viver de uma forma diferente daquela realidade que ele estava. Porque tudo isso gera reflexos psicológicos, gera situações que vai atrapalhar a saúde mental e trazer consequências bem impactantes. Falei demais. Não, ótima colocação. Falou tão bem que o nosso operador de áudio aqui, Neto Silva, gostou do debate, não gostou? Ele está ali sintonizadíssimo, eu tenho observado ele, e isso que é importante para todos nós, né? Isso mesmo. Bom, agora eu queria que o Dr. Lucas complementasse um pouco sobre essa questão. Olha, detalhe importante que o Dr. Valdir falou, aqui a gente se endivida para ter, lá a gente junta para poder consumir, né? Tanto que pagamento parcelado não existe. Não tem, por exemplo, nos Estados Unidos, cartão de crédito para você dividir em 6, 10, 12 vezes, né? Ou você compra à vista ou você não compra. Tanto que a gente, quando viaja para lá, tem que levar o dinheiro para pagar à vista, o celular, o computador, o que quer que seja que você vai adquirir, né? Então, lá não é que não existe parcelamento lá, existe, mas para valores de 50 mil dólares, 100 mil dólares, né? Agora, para comprar um telefone, para comprar um sapato, uma camisa, não existe. Ou você paga o valor à vista, né? Ou não leva o produto. Dr. Yuri, gostaria de complementar sobre essa questão? A gente está passando por uma grande revolução, na verdade. Eu acho que o senhor falou muito bem quando lembrou da Revolução Industrial. E eu acho que essa revolução ali de 1850 para trás, naquele período de 1750 para 1850, as relações de pensamento entre trabalho e capital e trabalho e dinheiro é que influenciaram toda essa nova ordem que a gente está vivendo hoje no mundo, de uma forma geral. Ou seja, a gente sai de um trabalho manual e a gente passa a vender produtos em larga escala, com mais rapidez, com mais quantidade do que aquilo que você antigamente tinha. Então, nós temos uma visão diferente. Obviamente que uma série de direitos são influenciados aí, né? Eu me lembrei aqui, você estava falando, eu me lembrei do contrato social de Rousseau, quando ele começou a ficar preocupado ali em 1762, por ali assim, ele ficou preocupado ali, como é que fica o trabalhador, como é que fica a sociedade, como é que ficam as pessoas diante desse poderio aqui do
do Estado como Estado reinado, quer dizer, é a sociedade que deve comandar isso aqui, não é o rei mais. E ali já começam as primeiras, assim, as primeiras reflexões mais técnicas, pontuais, sobre esses assuntos com a relação de consumo e o desenvolvimento social. De modo que acabou passando por um outro rapaz, que é Karl Marx, né? Esse realmente chegou e falou, olha, esse negócio não está tão certo assim. Temos que olhar para o povo, e aí, obviamente, teve uma série de interpretações de várias ordens depois que ele escreveu o seu livro, né? Pontuando sobre esse convívio da sociedade, mas que, na verdade, tudo deságua numa simples relação que todos os países do mundo têm. Quais são? Capitalismo e o trabalho. Não adianta. Ah, mas eu sou de uma ideologia comunista e tal. Você é da ideologia comunista, mas você faz negócio. Você compra, vende e produz. Tanto é, por exemplo, no caso da China, né? Nós somos consumidores dos produtos da China, somos vendedores dos produtos chineses. Então, essas relações, eu acho que muitas vezes as pessoas trabalham no radical, mas eu acho que elas se equilibram. E a tendência com a tecnologia, e trazida aqui pelo estudo mais profundo do Dr. Ulisses, é exatamente isso, essa ponderação que vai clareando ao longo da nossa caminhada aqui, da nossa jornada. Vamos ver, né? Oxalá que venham tempos melhores sempre. Perfeito. E agora, doutor Ulisses, tecnologia de consumo, né? Para onde nós vamos parar? Doutora Ariana. Exatamente isso. Olha a pergunta, onde nós vamos parar? Eu acho que a gente, numa fala bem simples, a gente está num trem desgovernado. Até 2030 nós teremos o primeiro trilionário ou trilionária que pisou nesse planeta. Eu não estou falando mais de bilhões, gente. Se você fizer uma comparação do que é um milionário e a distância de um milionário para um bilionário já é uma coisa brutal, abissal. É muito. É só você multiplicar milhões por bilhões. Agora a gente está com pessoas já que a expectativa, a probabilidade é que haja pelo menos um ou mais trilionários. E eu estou falando em dólares, né? Você multiplica trilhão de dólares para real, para peso, para qualquer outra moeda. Compra o planeta e fica com troco. Isso tem gerado, Ariane, uma distorção muito grande na economia mundial. Porque esse grupo de pessoas, principalmente agora, na pandemia, houve uma desigualdade, a desigualdade aumentou demais. Então, pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade ficaram mais pobres e pessoas que já eram muito ricas ficaram muito mais ricas, né? Então, a tendência é a desigualdade aumentar. E em a desigualdade aumentando, como está ocorrendo, isso aí são dados, é só você pegar o jornal da semana de hoje, é isso que está acontecendo. Nós, a cada dia mais, como o Dr. Lucas falou, seremos meros produtos. Nós que eu falo, eu estou me incluindo mesmo, né? Seremos meros produtos, porque nós temos um grupo ali de 10 pessoas no mundo que eles detêm a mais da metade do que a população do mundo inteiro. Nós estamos, eu não vou citar nomes aqui, mas todos vocês conhecem, nós temos bilionários que têm mais patrimônio do que PIB de países. Agora você imagina, como que você negocia com um cara desse? Um país, aquilo que a gente discutiu aqui, um país precisa de lei. Essa lei passa, como o Dr. Valdir falou, às vezes 10 anos para ser regulamentada. Depois experimenta a lei, adequa a lei à realidade, faz adições e tal, não sei o quê. Uma dificuldade incrível para o governo equilibrar a economia, para adquirir imposto, para fazer com que a população tenha emprego e tal, não sei o quê. Agora tem 1, 2, 3, 5, 10 pessoas que têm o PIB de um país. Que ele não precisa discutir com ninguém aonde ele investe, como ele gasta, com que ele gasta, quem ele patrocina. E nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo isso claramente, alguns bilionários influenciando na política. Não é que ele está dando pitaco, ele está financiando tecnologias para afetar a política. E aquilo que o Dr. Valdir falou, se nós não escolhermos bem os políticos, eles vão decidir a nossa vida.
Vida de consumo, no ponto que a gente está falando. Qual o preço que você vai pagar pelo seu pão francês amanhã? Quanto que custa um pacote de arroz para você colocar na mesa da sua família daqui a um mês, a um ano? Então, é isso que está, de fato, nos afetando. E isso vem atrelado com a tecnologia de uma forma brutal. Hoje, você fala para mim, Ulisses, mas isso facilita muito. Facilita, mas essa facilidade é aquilo que a gente vem discutindo, está gerando o superendividamento. Então você tem uma pessoa lá que ela vende pelo WhatsApp. O WhatsApp se tornou um aplicativo, um banco. Você vende e compra pelo WhatsApp. Um aplicativo que a sua função principal inicial era trocar mensagens, oi, boa tarde, tudo bem? Hoje você compra e vende pelo WhatsApp. Você compra e vende pelo Instagram. Você compra e vende pelo Facebook. E você promove a sua carreira por isso. Então a sua vida está completamente virtualizada. O que você fala, o que você diz, o que você deixa de fazer, está completamente afetando a sua vida física. Então a gente tem que analisar isso com muito cuidado. São muitos fatores que afetam a vida do cidadão hoje. E volto a falar, aquela falta de educação financeira do cidadão coloca ele numa situação de vulnerabilidade. E aí eu levanto essa questão aqui, essa falta de interesse do Estado de educar a população é ou não proposital? Porque você coloca uma parcela enorme da população extremamente vulneráveis para esses grupos financeiros, econômicos, para explorar. Porque a pessoa não tem uma educação financeira de esperar, de se organizar, de ver que aquilo ali não é item de primeira necessidade para ele, para sua família, que ele tem um projeto de vida, fazer uma faculdade, estudar fora, se organizar, comprar uma casa, e se ele entrar naquela dívida ali de um produto completamente desnecessário para a vida dele, vai afetar esse projeto de vida dele. Só que ele não tem essa educação, ele não foi educado para isso. Então ele troca a casa, já te passo a palavra, ele troca a casa, ele troca o sonho da casa, ele troca o sonho de poder morar num local melhor, o sonho de poder se formar, se profissionalizar por um computador, por um celular de última geração. São pequenas atitudes que podem mudar o futuro da pessoa, da família, né? Tem a ver com o consumo, né? Então a gente coloca uma parcela enorme da população, por isso que eu falei, será se isso não é proposital? A gente tem, esses dias saiu a estatística aqui do IBGE, uma quantidade, não vou lembrar de cabeça agora, mas o telespectador e o ouvinte pode ver isso com tranquilidade na internet. Uma quantidade ínfima da população brasileira, se não me engano, são 5% da população, detém o mesmo valor de 50% da população. Sim. Gente, isso é uma loucura. É uma loucura. Ou seja, a gente tem uma população completamente exposta, vulnerável, que vai continuar nesse ciclo. E aí, o problema que a gente precisa lembrar é que o superendividamento, no final das contas, ele só é bom para quem está lá em cima da pirâmide. Porque para o resto da pirâmide toda, da população, é um caos. Porque acaba que você não tem mais consumo como deveria ter, e a população entra numa situação de endividamento, não consegue mais comprar, não tem mais crédito. Isso gera desemprego, que vira um ciclo que às vezes não tem como corrigir. Inclusive, o doutor Lucas poderia explicar um pouco para a gente o que seriam esses padrões obscuros, né, do marketing digital? Quando o doutor Ulisses fez esse gancho da lei, da cobertura do Estado, foi onde eu quis entrar com esse tema. O que são os padrões obscuros, né, que são os dark patterns, em tradução, né? São práticas comerciais que eu declarei como abusivas na minha tese de mestrado, que induzem o consumidor a tomar uma atitude que às vezes ele não queria tomar. Né? E às vezes não só a compra, às vezes a assinatura de um plano, às vezes um fornecimento de algum dado, né? E isso por estratégias que não são nem algoritmos, são de design, né? Que a gente chama de bad design, às vezes desenhado para prejudicar. Então, uma que era muito utilizada aqui no Brasil, e algumas empresas já começaram a ficar alertas por causa disso, porque nos Estados Unidos já tem legislação específica sobre isso. Na Europa também, no Brasil até então nada, né? Que, por exemplo, a melhor é uma marca muito famosa de produto para calvície, né?
que tem um anúncio lá, começar a tratar a calvície ou ficar careca. Quem quer ficar careca, gente? Né? Me fala. Aí começa a tratar sem nem saber se vai ficar. Há objeções, tem pessoas que gostam. Mas assim, quem procura isso não quer ficar, né? Então já toma ali a primeira bordoada, né? Outra que era muito comum, e até hoje algumas empresas ainda praticam, você está comprando um aparelho celular, aí tá lá. Contratar o seguro por apenas tanto. Sim, quero estar protegido. Não, quero correr perigo. É complicado, né? Então, às vezes, por uma leitura, você fala, não, correr perigo? Não quero, eu vou, senão eu seguro, né? Vai deixar sua família em perigo. Isso funciona. As empresas que se utilizam de padrões obscuros, psicologia, né, tem mais lucro do que as que não utilizam. Sim, né? Uma forma de manipular. E o que é preocupante é porque não é nem um algoritmo, não é um negócio que você pode bloquear, é um design. Né? Não se confunde com o marketing, porque o marketing é um estudo especializado em te atrair para o consumo pelas características do produto. O padrão obscuro te obriga a comprar pela compra. E pronto. Uma também muito comum, tem aqui, você tem até 5 horas para adquirir essa oferta. Aí a pessoa, poxa, eu quero comprar, mas será que eu compro agora? Será que eu pesquiso? Pô, até 5 horas, se eu não decidir, eu perco o produto. E às vezes você entra amanhã e tá a mesma oferta lá. Às vezes tem até um cronômetro ali, né? Exato. 15 minutos. Tem um tempo para isso, né? E você é notificado. Notificado vai por acabar a promoção. Né? Então, sim, eu finalizei esse estudo sobre isso, vou entrar no doutorado com ele também, né? Porque já teve até uma comissão de juristas, inclusive a professora Cláudia estava também engajada para legislar sobre os padrões obscuros. A questão da beleza também, doutor Lucas. Sim. Foi padronizado que a mulher tem que ter o corpo X e o homem tem que ter o corpo Y. Se você não coloca, hoje você vê muitas pessoas com vergonha até de tirar uma foto. Exato. Ah, não tira foto minha aqui não, que eu não estou me sentindo... Não, você está bem, está normal. Não me sinto bem. Não estou de acordo com o padrão, né? Coloca filtro, né? Aí você tem que entrar numa clínica de estética, você tem que fazer aquilo que ele falou da questão da calvície, é para beleza de modo geral. É dinheiro, dívida. Você estava bem, mas condicionaram você a se sentir mal. Teve até uma discussão agora, eu vi nos jornais do BBB, de um rapaz criticando uma menina lá no BBB por causa do corpo dela. Então, a menina linda, mas o rapaz... não... Poderia ser melhor. Gente, mas... O inimigo do bom é melhor. Então, isso é um gancho para o consumo desenfreado. E a gente tem hoje muitos profissionais entrando por essa questão da estética, porque virou um mega mercado. E nem só pelo endividamento, o perigo de vida. Aquela modelo que faleceu por uma lipo no joelho. Eu não sabia nem que se fazia lipo no joelho. Pois é, aí dentro desse tema que vocês estão falando... Onde tem um joelho feio? Pois é. Como definir um joelho feio e um joelho bonito? Eu já fiz a com mais adjetivo, a criança tem cara de joelho, mas o joelho já existe. É o trabalho da tecnologia, né? Afetando o nosso pensamento. Sim. Eu fiz não é bem o tema, mas é bem próximo do que vocês estão falando. Eu lancei um livro, aliás, lancei aqui com o Walter Lima, já tem uns meses para trás, e por força contratual, onde eu apareço, eu tenho que apresentar esse livro. Esse aqui é o livro, é o id, o ego e o superego, e a estruturação da psique. E aqui a gente trabalha esses fenômenos, exatamente, da transferência, da resistência, o que vai minando a capacidade mental do cidadão através de condutas, de postulados, de palavras, de condições, de termos. E eu botei mais ou menos isso aqui, um estudo que eu fiz de 7 anos, tem esse livrinho pequeno, eu só não tenho para ceder para os colegas porque ainda não liberaram para mim. Mas é pela editora Dialética, quando tiver, né? Eu cobro, É pela editora Dialética, viu? Então fica aí a sugestão que ele trabalha, eu estou trabalhando aqui exatamente essa parte psicológica específica com relação à questão das nossas vontades nos mais variados nas mais variadas atitudes do dia a dia nosso. Então fica aí a sugestão. Tá, aqui já fiz o meu merchan. E eu, assim, só para encerrar, inclusive, até terminando o que eu vou comentar, que eu até comentei com a Ariana também, e mandando para o Tolice depois, eu estou acompanhando uma iniciativa num projeto de lei, 376, desculpa, sobre a dublagem no Brasil e a captação dos artistas, né? E aí tem até o movimento dublagem viva, né? Que eles então se uniram, né? Para aprovar esse projeto de lei que consta lá a proibição das empresas captarem características biométricas, que seja a voz, dublador, a imagem, né?
para uso posterior ou reprodução sem os mesmos, né? Porque, assim, eu encaro isso como um problema de consumo, porque eu, como consumidor, não quero ver um filme dublado por uma máquina, né? Ou performado por um artista que não existe, baseado em características físicas de uma pessoa que cedeu ali as imagens, né? E eu entendo esse movimento como muito importante, porque aonde vão parar então esses profissionais? Depois você, por exemplo, você gravou a voz dele uma vez, você pode usar a vez se você quiser, e aí, como é que fica o trabalho dele? Né? Como é que fica aquela assinatura dele que fez aquela voz ser marcante, né? A complexidade é maior. A gente tem dublagem. Desculpa, rapidinho. Nós temos vozes aqui que nos acompanham às vezes desde a infância, né? Que seja do William Bonner, por exemplo, Cid Moreira. Mas assim, mais ainda da dublagem, tem o do Scooby-Doo, né, que fez o seu peru na escolinha, né? O Orlando Drummond, né? A gente tem Marisa Leal, a gente tem Gilberto Baroli, tem Guilherme Briggs, que é o Superman, né? Então, assim, os personagens às vezes só cativaram o público porque eram aquelas vozes, né? Exatamente. Então, você vai pegar aquilo ali e gravar para fazer de maneira artificial? Não, eu não concordo, eu estou acompanhando, inclusive em apoio a eles, né? Que seja aprovado esse PL da maneira como está. No momento foi reformulado, né? Para atender as reivindicações justas da categoria, né? Então é o 376, quem quiser acompanhar, dá uma lida, né? Eles estão... Já tem até um Instagram, se não me engano, com o mesmo nome, Dublagem Viva, né? Por reconhecimento e, sim, respeito a esses profissionais. A gente teve aquela propaganda da Elis Regina com a Maria Rita, mas a família autorizou, né? E foi bonita a propaganda, foi respeitosa, né? Teve um contexto, né? Agora você pegar ali a assinatura biológica da pessoa, fazer o que quiser depois, e como é que ela fica, né? A complexidade está tão grande, doutor Lucas, que, por exemplo, eu não vou falar o nome do streamer aqui, mas é um streamer que todo mundo tem. Eu sei qual que é. Que ele já tem um contrato, e eu vou finalizar rapidinho. Ele tem um contrato, doutora Ariana, que você vai ser o artista lá, o ator ou atriz, e você já assina um termo dizendo o seguinte: se você ficar doente, se você faltar, se acontecer alguma coisa, você autoriza eles usarem a sua imagem, fazerem um avatar para te substituir. Eu sei qual é o stream e esse projeto combate, inclusive, né? essa cláusula. Perfeito. Agora são 16 horas e 58 minutos. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos doutores aqui, doutor Ulisses Juliano da Silva, doutor Yuri Melo, Lucas Sérvio e Valdir Gomes. Muito obrigada mesmo pela participação aqui no Justiça da Tarde desta sexta-feira e até uma próxima oportunidade. E esse foi mais um Justiça na Tarde debate aqui na sua Rádio Justiça. Eu sou Ariana Fonseca e agradeço a sua companhia, nosso ouvinte aqui da Rádio Justiça. A produção do nosso programa é de Ana Cláudia Possati, os trabalhos técnicos são de Neto Silva e coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.